Olá pessoal, bom dia! Eu vou apresentar agora o tema Cálculo de pH de ácidos e bases polipróticos. Bom, introduzindo o que são ácidos polipróticos, são ácidos que têm mais de um átomo de hidrogênio ionizável, ou seja, que vai perder 2 ou mais prótons por molécula de ácido. Aqui a gente tem um exemplo de um ácido diprótico, em que o ácido ele perde um hidrogênio e forma o íon H3 ou mais. A sua base conjugada pode se comportar como um ácido também, perdendo outro hidrogênio e formando outro íon H3 a mais. Desse jeito, a gente tem duas constantes de acidez. E os prótons eles vão ser removidos por etapa, e não todos de uma vez só. Um exemplo de ácido poliprótico é o ácido fosfórico, que tem 3 hidrogênios ionizáveis, e aí por isso ele tem 3 constantes de acidez. Dá para a gente perceber que as constantes de acidez elas vêm diminuindo, isso quer dizer que fica cada vez mais difícil perder os prótons. Então é sempre mais fácil remover o primeiro próton do ácido poliprótico do que os outros dois. Consequentemente, Ka1 sempre vai ser maior que Ka2 e maior que Ka3. Aqui uma tabela com mais exemplos de ácidos polipróticos e as suas constantes de acidez. Agora, se tratando das bases polipróticas, são bases que podem aceitar mais de um próton. E eles também são aceitos em etapas, como nesse exemplo de base diprótica, em que a base na primeira etapa recebe um hidrogênio, e essa base com hidrogênio na segunda etapa pode receber mais um hidrogênio. Desse jeito, há também duas constantes de basicidade, em que é sempre mais fácil aceitar o primeiro próton do que o segundo. Então, Kb1 vai ser sempre maior que Kb2, que consequentemente maior que Kb3. Então, vamos ver um exemplo de cálculo de pH da solução com 0,01 mol por litro de ácido sulfúrico. Lembrando que é um ácido diprótico, então será duas etapas de ionização. Aqui a gente tem a tabelinha inicial com os valores das concentrações. Então, no início tinha 0,01 mol por litro de ácido sulfúrico, reage X, forma X de H3 ou mais, forma X de HS-. Então, no equilíbrio para o ácido sulfúrico, a gente vai ter 0,01 menos X. Substituindo na constante de acidez, a gente obtém o X de 3,32 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Esse X dessa conta foi ignorado por X ser realmente um valor muito pequeno. Então, de íon H3 ao mais formado foi de 3,32 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Isso vindo da primeira ionização. Fazendo agora a segunda ionização, que veio da base conjugada da primeira ionização. Então, no início, a gente tinha o valor de X que encontramos. Vai ionizar Y, então no equilíbrio vai formar o que tinha o valor inicial menos Y. Para o íon H3O+, vai formar o que tinha no início, vindo da primeira ionização, mais Y. Substituindo os valores na constante de acidez, a gente percebe que Y é um valor muito pequeno, muito porque nessa ionização a constante de acidez é ainda mais baixa. Então, a gente pode cortar esses valores e encontrar um Y de 1,00 vezes 10 a menos 14, que é o valor igual à constante de acidez. Sendo assim, a gente encontra no final, para a concentração de H3 ou mais, vai ser o valor de X da primeira ionização mais Y da segunda, que resultará em aproximadamente 3,32 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, no final, para calcular o pH, a gente vai fazer menos log da concentração de H3 ou mais que foi encontrado. Isso vai dar um pH igual a 4,48. Como é nesse exemplo que vimos, normalmente Ka2 é muito menor do que Ka1. Sendo assim, se a gente fizer a divisão de Ka1 por Ka2 e isso dar um valor maior do que 10 elevado a 3, o cálculo pode ser realizado com base apenas no Ka1. Para o cálculo de pH de uma base poliprótica, como por exemplo o íon carbonato, ele é realizado seguindo o mesmo raciocínio de um ácido. Nesse caso, a gente vai ter as constantes básicas e vai calcular o valor de pOH. Para encontrar o valor de pH, é só fazer 14 menos pOH e iremos encontrar o valor. Tratando agora sobre as aplicações farmacêuticas de ácidos e bases polipróticos. Sabendo que o nosso corpo ele atua em um pH ótimo em vários órgãos, saber o pH de certos ácidos e bases é importante para a gente entender quais serão as
possíveis aplicações dos fármacos com esses ácidos e bases no nosso organismo. Um exemplo de aplicação farmacêutica para o ácido cítrico é na produção de anticoagulantes efervescentes, na não oxidação de remédios. Aqui um exemplo de uma pesquisa de um tipo de anticoagulante à base de ácido cítrico que pode acelerar ainda mais a regeneração de certos tecidos danificados. Outro exemplo muito famoso de ácido poliprótico é o ácido ascórbico, mais conhecido como vitamina C, que é usado em formulações cosméticas, dermatológicas e em medicamentos devido às suas várias funções. Um exemplo também de aplicação de uma base poliprótica é o íon carbonato, que tem um papel muito importante no tamponamento de fluidos biológicos e de águas naturais e também agindo como um antiácido. Termino por aqui e agradeço a atenção de todos.